Você sabe por que a série Stranger Things é uma das séries mais assistidas da história da Netflix? Hoje eu vou revelar um segredo por trás desse grandioso sucesso. Eu sou o Ernesto e essa é a série Suburbanismo Fantástico. A série original Netflix Stranger Things, desde o seu lançamento em 2016, obteve um sucesso imediato dentre uma ampla faixa etária. Mas afinal, o que ela tem a ponto de alcançar espectadores com idades tão distintas? Bom, devo dizer que esse sucesso foi previsto e muito bem planejado. Há boatos que dizem que os produtores da série utilizaram dados gerados pelos usuários da Netflix para saber o conteúdo que eles mais andaram assistindo. Sendo isso verdade ou não, os irmãos Duffer chegaram à conclusão que os filmes da década de 80 estavam tendo altas buscas. Logo, era um alvo perfeito, e por que não retomar essa estética? Mas o que tem de tão especial em conteúdos oitentistas? Bom, um teórico chamado Angus MacFadyen classificou esses filmes e séries em um subgênero chamado Suburban Fantastic Cinema, ou traduzindo para o português, suburbanismo fantástico. Ele o define como um conceito que relaciona características do subúrbio estadunidense com criaturas do fantástico e do extraordinário. Ou seja, não necessariamente criaturas fantásticas, mas às vezes elementos um tanto quanto fora do comum, como ladrões atrás de uma criança. Em resumo, um protagonista ou um grupo jovem que luta contra uma força maior, muitas vezes sobrenatural, para salvar a cidade, e principalmente voltar à normalidade burguesa. Mas por que narrativas desse estilo possuem um apelo tão grande do público? Isso não começou com Stranger Things, é bem mais antigo do que parece. Vamos voltar um pouco na época para contextualizar melhor a origem desse subgênero. Ronald Reagan. Conhece esse nome? Esse cara foi um ator de Hollywood eleito presidente dos Estados Unidos na década de 80, um momento em que os Estados Unidos viviam uma certa desesperança coletiva devido às décadas anteriores. O discurso de Reagan logo ganhou o coração da classe média suburbana. This country needs a new administration with a renewed dedication to the dream of an America, an administration that will give that dream new life and make America great again. Esse foi um momento de muita nostalgia e de muito desejo de recuperar uma América simples e familiar, como na década de 1950. Havia um discurso na época advogando que os filmes deveriam ser um lugar para escapar da realidade. E o cinema surge tanto como um sintoma desse saudosismo e também como seu propulsor. É aí que entra um termo bastante importante para nós: o entretenimento reaganista. Andrew Britton define esse conceito como obras que buscavam balancear o prazer em contraposição aos problemas do mundo e a sensação de distanciamento da vida real. Filmes que causavam um alívio naquelas salas de cinema climatizadas e escuras, cheias de conforto e isolamento, mas que, ao mesmo tempo, provocavam angústia quando a experiência chegava ao fim, pois era o momento de voltar para a realidade. Então, um entretenimento reaganista é marcado por obras que se repetiam, faziam autorreferências e sempre celebravam um estilo de vida estadunidense, com experiências únicas de lá. Além disso, obviamente havia interesses políticos, como recuperar a moral dos Estados Unidos depois da Guerra do Vietnã, do escândalo de Watergate, de uma recessão econômica. Além disso, buscava também reafirmar pela repetição de imagens o modelo hegemônico de interesse do governo. Desse jeito, ele tentava frear a todo custo os movimentos de contracultura. Vale lembrar que os anos 1960 e 1970 eram marcados por um momento de ascensão dos movimentos negro, latino, feminista, LGBTQIA+, pacifista, etc. My name is Harvey Milk, and I'm here to recruit you. Join me in this message. Jimmy Carter, listen to us. You want to lead? You want to be the world's leader in human rights? Well, damn it, lead! Tubarão foi o filme que iniciou essa nova onda.
A obra do Spielberg teve uma bilheteria de 260 milhões de dólares, muito à frente de todos os outros filmes da história. A partir daí, Hollywood descobriu uma nova mina de ouro, filmes de alto orçamento com roteiros fantásticos em que o público poderia ir para o cinema sonhar e se desligar um pouco dessa realidade turbulenta que era mostrada em filmes dos subversivos diretores da nova Hollywood, como Poderoso Chefão, Operação França, Rede de Intrigas, Taxi Driver. Depois de Tubarão, apareceram Star Wars, Superman, Indiana Jones, E.T. e por aí vai. Em 1982, Spielberg novamente mudaria as regras de Hollywood. Não bastavam blockbusters, por que não blockbusters voltados para crianças? E trazendo elas como protagonistas? A partir daí, a gente conhece bastante toda a filmografia que se sucedeu. Filmes que traziam motivos para tirar os jovens de casa, efeitos especiais, histórias mirabolantes e várias propagandas de produtos voltados para eles. O cinema hollywoodiano finalmente achava uma forma de disputar com a televisão, que agora era onipresente nos quartos das crianças suburbanas. Mas você deve estar se perguntando: por que isso era tão importante para o governo estadunidense? E o que isso implica? Bom, não foi uma estratégia tão inocente assim. Muitos dos valores capitalistas de hoje foram cristalizados pelo entretenimento reaganista e na década de 80, o suburbanismo fantástico foi um grande difusor da ideia primordial do americanismo na era Reagan, individualismo e o neoliberalismo. As long as I've known him, everything works for him. There's nothing he can't handle. I can't handle anything. School, parents, the future. Ferris can do anything. Afinal, olhe bem, as tramas desses filmes giram em torno de crianças e jovens, as novas gerações, que precisam salvar suas famílias e subúrbios, a classe média, depois que o governo e as autoridades se mostraram completamente incapazes. Essas narrativas não só eram pautadas na restauração do status quo dessa classe média, mas ainda o faziam mediante a resolver um problema causado por um outro, seja ele um ET simpático, gremlins malvados ou uma máquina do tempo com defeitos. Além disso, os protagonistas dessas narrativas são em sua maioria jovens meninos. Além disso, cada um dos filmes reafirmava valores hegemônicos, como a família heteronormativa, que normalmente começa fragmentada por um divórcio, separação ou pelo carreirismo da mãe, a meritocracia e o patriarcado com aquela estrutura familiar que conhecemos bem. E por fim, todo filme acaba num final feliz, com um elemento fantástico derrotado ou assimilado. Não foi com isso que nos acostumamos? Essa ideia de estabilidade é um forte reforço do status quo, afinal, se a ideia é sempre voltar à normalidade, não há mudanças radicais na realidade de ninguém. E já percebeu como alguns desses filmes eram bem nostálgicos dos anos 1950? Várias dessas aventuras, afinal, eram uma versão infanto-juvenil dos famosos filmes de monstro e invasão da década de 1950. O primeiro motivo para isso é óbvio. Spielberg e os demais diretores que estavam bombando na década de 1980 passaram suas infâncias justamente na década de 1950. Além disso, os próprios anos 80 eram marcados por essa associação dos anos 50, com famílias bem estruturadas, livres da interferência massiva do Estado e como um momento de prosperidade dos Estados Unidos. Era a materialização do chamado American Dream, ou seja, algo bem no estilo de as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. A diferença é que no caso dos Estados Unidos seria as aves não gorjeiam como na década de 50. We the people are free. This belief has been the underlying basis for everything I've tried to do these past 8 years. But back in the 1960s when I began, it seemed to me that we'd begun reversing the order of things. That through more and more rules and regulations and confiscatory taxes, the government was taking more of our money, more of our options, and more of our freedom. I went into politics in part to put up my hand and say, stop. E por isso cabia tanto o discurso de Make America Great Again, entende?
Reagan dizia que a culpa era do colapso da família a partir dos anos 60. Isso foi um discurso muito abraçado pela classe média suburbana da época. Eu não sei se você reparou, mas parece que existe um ciclo de retomada desse ideal de décadas em décadas. Nos anos 50, os anos dourados vinham como uma resposta ao pós-guerra. Nos anos 80, a era Reagan vinha como resposta para crises econômicas e um turbilhão de problemas sociais. E por volta de 2010, na década de Stranger Things, os Estados Unidos estavam saindo da crise econômica de 2008. Sempre problemas, sempre uma classe média nostálgica doida para fugir da realidade numa sala de cinema. Essas 3 décadas estão mais interligadas do que parece, num fluxo nostálgico que não acaba. Lembra de Dark? É mais ou menos isso. Parece que o sucesso de Stranger Things não foi só pela simpatia dos personagens, não é? Tem muito pano para manga, tem muita história por trás, com uma boa dose de disputa de interesses políticos. Nós vamos voltar em breve com mais vídeos dessa série que começamos hoje. Esperamos ver você na próxima. Enquanto isso, pega sua pipoca, deita no sofá da sala e, por que não, curte aquele velho filme da sua infância que nós sabemos pertence ao suburbanismo fantástico. Um abraço e até breve.